Eu vi uma frase dentre as tantas frases que nós vimos, e é um tanto quanto assustadora. A frase dizia que todo filho um dia pode se tornar pai do seu pai. Uau! Diga isso, todo filho pode se tornar pai do seu pai, né? O ano passado meu pai teve uma enfermidade e nós tivemos que cuidar dele mais de perto. E o pai não estava acertando nem onde era o banheiro. E eu tive que brigar com ele. Não, aí não! Não vai fazer xixi aí! E ele virou para mim e me encarou, cara. Então eu tive que ser pai dele. Abri a porta do banheiro. É aqui que você vai no banheiro, cara. Todo dia o filho pode se tornar pai do pai, né? E nós, então, a minha irmã também, obrigado, Lana, já foi pro Kids, né? Pegamos folga, mudamos as nossas agendas, alugamos cadeira de roda, fizemos uma correria para cuidar do pai, né, pai? Coisa boa. Essa semana eu vou te levar no médico de novo. Ele tá bem demais. Ele tá com fone de ouvido ali, irmãos, porque ele tá escutando o culto pelo YouTube. É melhor para ele ouvir, né? É muita modernidade. Vou te dar um fone sem fio, pai. Fica mais à vontade. Ele está assistindo outro culto, na verdade. Ele falou, esse aqui tá meio fracão. Vou assistir um melhor aí. Ele está assistindo da Siloé, eu acho. Aí a minha mãe está do lado dizendo, não, é você, é você. Se fosse eu estava assistindo outro culto. Amém. Então ele vai ouvir com um delayzinho. Pai, te amo, viu? Daqui a pouco ele vai ouvir de novo. Ele vai dar um tchau para mim. Coisa boa. Coloquei um tema nessa mensagem. Pais responsáveis, pais esforçados. É um grande esforço ser pai, né? É um esforço, sim ou não? É esforço, né? Não é fácil. Obrigado, amigo. Pode deixar só a garrafinha mesmo. Isso, valeu, obrigado. É um esforço. Eu quero te fazer um pedido. Não despreze o seu esforço. Não despreze o seu esforço, né? O irmão Renato está ali, com o olhinho pequenininho. Eu falei, cara, o que está acontecendo com esse olho aí? Ele, pois é, o meu filho está doente. Então passou a noite acordado, à tarde no hospital, né, Renato? E veio direto do hospital, chegou em casa 4h30, tomou banho e veio para fazer parte aqui do ministério. É um esforço. É um esforço, né? Quando eu olhei o olho dele pequeno, eu pensei, ele deve estar com conjuntivite, alguma coisa. Ele, não, eu sou cansado mesmo. Mas vai valer a pena, amigo. Vai valer a pena. Vale a pena. Vale a pena todo esforço. Vale a pena. Vale a pena. Em nome de Cristo Jesus. E eu tenho ficado assustado nesses dias que nós vivemos. Porque nós estamos vivendo uma temporada, irmãos, onde o mundo e o diabo estão trabalhando fortemente para destruir, para deturpar a figura paterna. A figura do pai, irmãos. Presta atenção, gente, presta atenção. Esses dias eu levei a Melissa no cinema. Levei a Melissa no cinema para assistir o Minions 4. Irmãos, eu fiquei assustado, Fernandinho. O tanto que o bebê batia na cara do pai, Fernandinho. O tempo todo o bebê do Minions está batendo na cara do pai. Pá, pá, pá. E todas as crianças. E eu, filha, o bebê não pode bater na cara do papai, filha. Amém, irmãos? Mas o mundo, o diabo, a indústria, irmão, está trabalhando, irmão, para que o filho bata na cara do pai. Para que o filho desmoralize o pai. Não deixe. Não permita que o filho desmoralize um pai. Jamais. Não permita. Não permita. Primeiro versículo que eu quero ler com você é Provérbios 22, 23, 28. Olha o que diz. Olha o que diz. Não mude de lugar os marcos antigos. Eu pedi a Ara, irmãos. Eu coloquei ali Ara entre parênteses. É uma outra versão. É que essa versão está levando mais para o lado de propriedades. Mas a Ara diz assim, ó, não mude de lugar os marcos que os seus pais fizeram, que os seus pais colocaram. Essa é NVI, irmão, está aqui embaixo, ó, nova versão internacional. Tem uma outra que chama Almeida.
Amém, irmãos? Você entende? O texto está dizendo, não mude os marcos que os seus pais fizeram. Diga isso comigo, não mude os marcos que os seus pais fizeram. Não remova os marcos antigos que puseram os seus pais. Fala para quem está do seu lado, tem algo espiritual nisso. Tem algo espiritual nisso. Obrigado, time. Todo ser humano, quando ele está numa fase de imaturidade, a primeira coisa que um ser humano imaturo quer fazer é isso aqui. Sim ou não? Meu pai é burro, minha mãe é burra, minha família é ignorante. Sim ou não? É a primeira coisa. É um marco de imaturidade. E aí quando ele volta a se recuperar, ele tem que olhar para trás. E tem que fazer um caminho de volta. Opa, calma aí. Tem alguns caminhos que eu preciso retornar. Sabe por que a palavra de Deus está pedindo para você não remover o marco dos seus pais? Não é uma regra, mas a maioria de nós tem pais que sempre estão lutando e batalhando pelo nosso melhor. Amém, irmãos? Para que você seja o melhor homem, para que você seja a melhor mulher, para que você tenha o melhor casamento, para que você tenha o melhor carro. Quem aqui tem um carro melhor do que o do seu pai? Levanta a mão para mim. Quem tem um carro melhor do que o pai? Levanta a mão para mim. Só nós? Seu carro não é melhor do que o do seu pai, Dani? Oh, aleluia! Né? Quem tem um tênis melhor do que o do seu pai? Cara, eu lembro de quantas vezes, cara, eu não me lembro do meu pai comprar uma calça jeans, mas eu lembro dele me dar várias. Sim ou não? Eu não me lembro, né? Eu não me lembro. Até pouco tempo a minha mãe não tinha máquina de lavar roupa, mas aí todo mundo tinha, né, mãe? Menos ela. Ela, não, eu não quero. Esses dias a Lana e o Júlio que fizeram isso, né, Julião? Obrigado. Vamos colocar uma máquina na casa do pai. Porque o pai, ele quer o melhor para o filho, amém, irmãos? Ele quer o melhor para o filho. Ele quer o melhor para o filho. E quanto mais o tempo vai passando, mais o pai vai se entregando pelo seu filho. Esses dias a gente estava aqui na oração de manhã, e o Ney citou um versículo bíblico, muito teológico, e o Ney disse assim, ninguém toma sopa de garfo. Né, Ney? Lembra desse texto? Está em 1 Ney, alguma coisa. Ninguém toma sopa de garfo. Você já tentou tomar sopa de garfo, Ana Lu? Não, Ana Lu. Mas os adolescentes são mais, né, radicais. E eu comecei a pensar, Ney, caramba, nunca tentei tomar sopa de garfo. Por que você não toma sopa de garfo? Diga assim comigo, porque não tem lógica. Diga comigo, porque não tem lógica. E fala para um amigo que está do seu lado, você foge do que não tem lógica. Pode falar para ele, você foge do que não tem lógica. Não tem lógica. Assim como não tem lógica um pai abandonar um filho. Não tem lógica. Às vezes tem filhos que abandonam o pai. Mas um pai não abandona o filho. Quando o filho pródigo saiu de casa, quem que abandonou? O filho. E o que o pai fez? O que o pai fez? Calma, você já está no final da história. O filho acabou de sair, ele não voltou ainda. O que o pai fez? Diga comigo. Não, irmão, estava esperando o filho nada. Diga comigo assim, o pai continuou tocando a fazenda. Os negócios não pararam. O gado não parou de procriar. A colheita não parou. Porque um pai não para, André. Um pai não para. E é claro, esse pai que continua e não para, está aqui, com os braços abertos. Ele continua, mas um pai não abandona. O pai não entra em depressão. O pai continua. O pai, diga isso comigo, um pai continua tocando a fazenda. Diga, Senhor, me dá essa força para continuar tocando a fazenda. Porque quando o filho pródigo volta, o pai estava pobre, irmãos. O pai tinha entrado em falência.
A fazenda tinha fechado. O gado tinha vendido. Não tinha mais servo na casa. Não, tinha todo mundo aí. A banda estava tocando. Os bois estavam aí sobrando para matar um de novo. Sim ou não? Os servos estavam trabalhando. O outro filho estava trabalhando. Porque um pai, ele não abandona o filho. O outro filho estava em casa, continuava tendo pai, aleluia. Ei pai, não deixe seu filho não. Pai, não abandone seu filho não, por nada. Não abandone seu filho não, pai, por nada. Estava pensando nessa mensagem, e eu pensei uma coisa. Antes de você ser um bom pai, você vai precisar ser um bom filho. E a gente muitas vezes esquece disso. Jesus, ele veio até nós. Gustavo, Jesus veio como pai ou como filho? Nossa, você tá esperto, hein, cara? Você é muito rápido, cara. Ele estava respondendo o Miguel, por isso que eu perguntei para ele, cara. E ele me respondeu também. Parabéns, viu, filho? Agora presta atenção só no pai. Porque hoje é o dia dos pais. Não é o dia do Miguel hoje. Diga comigo, Jesus veio como filho. Diga assim, para me ensinar a ser filho. Sabe qual que é o nosso grande problema hoje como os pais? Porque a gente não aprendeu a ser filho, cara. Ser pai, todo mundo vai aprender um dia. Se você tiver um filho, você vai aprender a ser pai. E quando que o homem aprende a ser pai? Quando pega no colo, né? Quando pega no colo. Tem cara que a mulher engravidou e ele está trocando a roda do carro. Meu Deus, que absurdo. Tem cara que está com a mulher grávida e comprou um videogame novo, hein, Carlos? Que absurdo, né? Tem cara que a mulher está grávida e ele ainda está fazendo coisa de menino, cara. Sim ou não? Que absurdo. Porque um pai só vira pai quando pega no colo. Pegou no colo agora, meu Deus do céu, o que será da minha vida? Né? A hora que ele pega no colo ali no hospital, agora ele vira pai. Mas quando que um filho vira filho, irmãos? Quando que um filho vira filho? Jesus, ele veio para nos ensinar a ser filho. E se você aprender a ser filho, você vai poder ser um bom pai. E para mim a principal característica de Jesus é que ele imita o seu pai. João capítulo 5, versículo 19 diz que o filho não faz nada que não vê o pai fazer. Então, Jesus, de maneira sobrenatural, se torna o libertador, se torna a graça, se torna o amor, porque ele está imitando o seu pai. E Jesus, de maneira natural, se torna um carpinteiro, porque ele está imitando o seu pai. Diga comigo, um filho vai se parecer com o pai. É difícil, irmão, falar isso? Teve gente que não quis falar. Diga, um filho vai se parecer com o pai. Né? A Ana tem trabalhado também com terapias, né? E a pastora Maria Eugênia também. E é interessante, porque sempre quando aparecem adolescentes ou crianças para serem atendidas, a maior parte é cópia do pai e da mãe, né? A maior parte é cópia do pai e da mãe. A maior parte de terapia que precisa ser feita com adolescente e criança, na verdade, o paciente é a mãe. Mas daí traz a criança. Ou o paciente, na verdade, é o pai. Porque um filho é cópia dos pais. Filho é cópia. Filho é cópia. Filho é cópia. Tudo bem, eu não estou querendo jogar um peso em você. Eu só quero dizer, vamos melhorar como filho de Deus, porque a gente vai melhorar como pai. A gente vai melhorar como pai. Mas primeiro eu preciso melhorar como filho. Você tem sido um bom filho? Você tem sido um bom filho? Você tem sido um bom filho para os seus pais? Eu tenho tentado, não sei se eu tenho conseguido, mas eu tenho tentado ser um bom filho, porque um filho sempre vai imitar o seu pai. Olha esse texto que está em Jó, capítulo 39, do 13 ao 18.
Alguém pode ler para eu tomar uma água? Lê por gentileza, Cláudio. O microfone está na sua frente aqui, está mais perto. Aqui, o pastor Cláudio vai ler, por favor. Jó 39, de 13 a 18. Olha esse texto. A avestruz bate as asas alegremente. Que se dirá então das asas e da plumagem da cegonha? Ela abandona os ovos no chão e deixa que a areia os aqueça. Esquecida de que um pé poderá esmagá-los, que algum animal selvagem poderá pisoteá-los. Ela trata mal os seus filhotes como se não fossem dela, e não se importa se o seu trabalho é inútil. Diga misericórdia, Senhor. Isso porque Deus não lhe deu sabedoria, nem parcela alguma de bom senso. Contudo, quando estende as penas para correr, ela ri do cavalo e daquele que o cavalga. Quantos conheciam esse texto? Eu olhei esse texto essa semana debaixo de um prisma de paternidade, né? E é interessante porque eu comecei a estudar um pouco sobre avestruz. E quando você coloca avestruz no Google, vão aparecer alguma série de textos. E um dos textos que aparece é a estupidez da avestruz. A estupidez. E por que a avestruz, que é tão grande, tão forte, tão rápida, é chamada de estúpida? Faz assim com a mãozinha para mim, faz assim. Porque a cabeça dela é desse tamanho. Uma avestruz, ela chega até 2,70 m. Diga, ela é grande, diga. 2,70 m, ela é grande. Uma avestruz corre em média 70 km por hora. Diga, ela é rápida. O texto diz aqui no final que ela ri do cavalo e daquele que cavalga. Ela é mais rápida do que um cavalo. Diga, ela é grande. Ela é forte. Existem vários países onde a carne está sendo vendida muito cara. A carne dela, apesar de ser uma ave, ela tem carne vermelha, André, do jeito que nós gostamos. Então diga assim, ó, ela tem um valor comercial. A sua plumagem é comparada com a da cegonha, no próprio texto, ela é bela. Diga assim comigo, mas ela é estúpida. Quem tem um amigo assim, grande, forte, rico, valor comercial, mas a cabeça? Vamos rir porque não é nós, Ricardo. Vamos rir dos outros. Vamos rir, Ricardo. É grande, é forte, é alto, valor comercial, fala. Mas a cabeça? Qual é o versículo? Volta por gentileza ali. Qual é o versículo que deixa claro que a avestruz é estúpida? Deus não lhe deu sabedoria. Agora, o que ela faz que deixa claro que ela não tem sabedoria? Volta mais um. Ela trata mal os seus filhotes. A falta de sabedoria, ela trata mal os seus filhotes, como se não fosse. Não se importa com o seu trabalho, despreza o próprio trabalho. Você não faria isso com a Celina, né? Celina, né? Jamais, né? Foram cedo para a praia hoje tirar fotos, ontem, né? Que fotos maravilhosas, meu Deus, é muito esforço. É muito esforço. Volta um versículo. E olha o que ela faz. Volta mais um. Isso. Ela abandona os ovos no chão. E deixa com que a areia os aqueça. Põe o próximo. Esquecida de que o seu próprio pé pode fazer o quê? Pode matar o próprio filho. Olha que estupidez. E que algum animal selvagem também pode pisar. Sabe quantos ovos a avestruz coloca por ano? 60. Sabe quantos vingam? 20. Quantos por cento é perdido, irmãos? 66% da produtividade é jogada fora. Fala para quem está do seu lado. É estupidez, irmão. É estupidez. Quantos terços? 2/3. 2/3 da gestação, da gravidez, do esforço, da luta. Sim ou não?
do parto, 2/3, irmão, é simplesmente jogado fora. Ela despreza todo o seu esforço. Ela despreza o futuro da espécie. Olha que loucura. Ela despreza. Ela não está nem aí. E por que ela despreza? Por causa de tanto desprezo, ela é considerada estúpida. Será que Deus está falando conosco ou não? Quem é considerado estúpido, irmão? Quem despreza. Quem despreza. Quem despreza. Irmão, você acha que esse texto tem a ver com a nossa geração ou não? Quem vê isso na nossa geração? Trabalha, fica grande, toma bomba, malha, emagrece, trabalha, faz crossfit. Vou falar dos crossfiteiros. Menos o André. Faz isso, eu vou fazer também, André, um dia. Olha o Ademir ali, eu vou ficar com o shape do Ademir. Careca. Tá bom, fecha aí esse parênteses. Mas o ponto que eu quero falar, tem gente, irmãos, a nossa geração está investindo tanto em si e desprezando os ovos, desprezando os filhotes, sim ou não? Desprezando o que está por vir, desprezando a próxima geração. Gente ficando longe da próxima geração. Agora deixa eu falar uma coisa. Sabe esses 20 que não morreram? Esses 20 ovos que não morreram? Sabe quem que cuidou deles? O avestruz macho. Porque a fêmea se foi. A fêmea foi colocar botox. Não, brincadeira, irmãos. Pode pôr. Pague para a Ana também, que a Ana está falando essas coisas lá em casa, irmãos. Mas não tem orçamento para isso ainda. Deus proverá, aleluia. Né? É o macho que vai lá. O macho vai, o pai vai lá. Está desprezado. A fêmea já foi embora. A fêmea já foi embora. Mas esse animal tão rico, esse animal que poderia trazer tanta prosperidade, podia até substituir um cavalo numa guerra, com a sua velocidade, com o seu tamanho, é estúpido. É estúpido. Diga comigo, porque a vida de um filho depende da proteção de um pai por perto. Diga de novo, a vida de um filho depende de um pai por perto. Esse versículo de Lucas 15:13, coloca por gentileza. Para mim, quando eu vi isso, foi alguns anos atrás, aqui na conferência da família, né? Que o pastor, esqueci o nome dele, o Skip usou esse versículo. Isso mexeu demais comigo. O filho pródigo, depois que ele pede a herança, ele não gasta a herança ainda quando ele está na casa do pai, Jéssica. Ele recebe a herança, Jé. Ele fica com a herança. Ele vai gastar a herança nesse contexto aqui. E qual que é a chave aqui? Por que ele gasta a herança, irmãos? Diga comigo assim, ó, na linha do meio ali, ó. Esse é o porquê. Foi para uma região distante. Diga comigo assim, ó. O filho pródigo gastou tudo, arrebentou com tudo, porque ele estava longe. Enquanto ele estava perto, ele não gastou. Enquanto ele estava perto, ele ainda tinha conselho. Enquanto ele estava perto, ele ainda tinha a presença do pai, o temor do pai, o abraço do pai, o olho do pai, a visão do pai, a vista do pai. Enquanto ele está perto, ele ainda tem temor com tudo isso. Ele não gasta nada estando perto. Agora ele gasta quando ele vai para longe. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Diga assim comigo: tudo de bom que meu filho vai aprender é perto de mim. Diga assim: e tudo de ruim é longe de mim. Um filho longe do pai aprende coisas
Faz sentido, irmãos? As melhores coisas que nós aprendemos, perto dos pais. E as coisas que a gente se envergonha de ter feito, numa terra distante. Numa terra distante. Longe de casa. Ainda bem que no nosso tempo não tinha esse negócio de ficar fazendo live, ficar filmando. Senão o que seria de nós? Né? Levante a mão e diga obrigado, Jesus. Que naquele tempo, o que aconteceu naquele tempo, fica naquele tempo. Mas graças a Deus, Jesus, que não tinha lives e filmagem, e não tinha esses negócios todos aí para ficar vendo as coisas do passado. Mas as piores coisas da nossa vida aconteceu longe de casa, numa terra distante. As coisas que mais nos quebraram aconteceram numa terra distante. E as coisas que mais nos deram norte, sentido, vida, razão, aconteceram perto de casa. Dentro de casa. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Sabe o que eu vejo hoje muitas vezes, irmãos? Pais que quando ficam bravos, nervosos, colocam os filhos de castigo. E sabe onde que eles colocam os filhos de castigo? Lá no quarto, com a porta fechada, longe deles, numa terra distante. O pior castigo que você pode dar para um filho seu é mandar ele para uma terra distante. Traga o seu filho para perto. Traga o seu filho para perto. Está bravo, está nervoso, está irritado, acabou de brigar, acabou de corrigir, mas não coloque ele numa terra distante. A maior irresponsabilidade de um pai é mandar um filho para uma terra distante. Sai daqui que você está de castigo. Fecha a porta do seu quarto. Eu vou te mandar embora, hein? Eu vou te mandar morar com a sua avó. Quem já viu essa história? É a pior coisa que um pai pode fazer. Corrija, discipline, mas diga, sente aqui com o pai. Corrija, discipline, mas almoce sentado na mesa. Não vai almoçar no seu quarto. Sente no seu lugar. Corrige, disciplina, mas antes de dormir, ora com ele, beija ele, abraça ele, e que a última palavra seja eu te amo. E nunca, eu estou bravo com você, eu estou de cara com você. Porque às vezes, tem pai de 40 anos, conversando com um filho de 7, e quer que o filho sinta a mesma coisa que ele sente. Não vai, cara, se liga. Às vezes eu vejo o pai que fala para o filho de 2 anos, eu estou de cara com você. Quem está de cara com você, cara? Quem que tem 2 anos aqui, irmão? Quem que tem 2 anos aqui, cara? Parece que está invertido, cara. Eu estou de cara com você. Vai deitar que eu não quero nem falar contigo hoje. Vocês nunca viram isso, né, irmãos? Eu estou viajando aqui. Isso aqui não é real, não. Estou fazendo uma leitura irreal. Irmãos, traz o filho para perto. Vamos fazer isso, irmão? Filho é perto. Filho é perto. Filho é perto. Ontem à noite, depois de todo o nosso agito, o Gustavo pediu para assistir um filme comigo. Eu não queria dar esse testemunho aqui, mas eu preciso. E nós começamos a assistir o filme. E o filme era ruim. O filme era péssimo. O filme era do inferno, irmãos. E a hora que nós ligamos o filme, antes de saber o que ia acontecer, só porque o filme se passava na França, eu comecei a contar para ele toda a ideologia que tem regido a França hoje. Filhão, eu não assisti o filme ainda, mas só por estar acontecendo lá em Paris, é provável que vai acontecer isso, e isso é tudo contra o que a gente acredita aqui em casa. O pai está perto. O pai está perto. E aí a próxima cena, viu, filhão? Eu já tinha falado disso aí, hein? Né, Gustavo? E aí na terceira cena, viu, filhão? O pai já tinha falado disso aí, hein? Aí até que veio a quarta cena, veio a mãe dele e mandou desligar tudo. Aleluia! Eita, minha água! A mãe apavora, irmão. O pai estava conversando, eu estava ali. E o Gustavo falou assim, meus amigos na escola já assistiram esse filme e falaram que o filme é muito bom. Muito provavelmente os pais não estavam juntos. Porque é impossível um pai assistir aquele filme e falar para o filho, isso aqui é muito bom. É impossível. É impossível.
É impossível. Se vocês quiserem saber que filme que é, me mande mensagem depois, que eu te conto. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente estava junto, deitado junto, assistindo junto, respirando junto, conversando junto. E a hora que ele foi dar o play no filme, eu falei: filho, eu estou cansado, eu vou dormir, hein? Mas aí o filme era tão mal, tão ruim, que eu fiquei acordado na hora, já, perdi o sono. E, irmãos, a Ana veio, nós oramos, virou uma vigília lá em casa. Oh, Jesus amado, casa de pastor. Oramos com imposição de mãos, porque os nossos filhos são as nossas maiores riquezas. Ninguém vai tocar nos nossos filhos em nome de Jesus, ainda mais debaixo do meu olhar. Agora, irmãos, fica perto. Fica perto. Fica perto. Diga mais uma vez: as melhores coisas acontecem perto, e as piores coisas acontecem longe. As melhores coisas acontecem perto, as piores acontecem longe. Quantos por cento dos filhos da avestruz morrem? 66%. 2/3 morrem. Estúpida, insensata, sem sabedoria, sem bom senso. Continua forte, continua grande, continua veloz. Ô amigo, obrigado, cara. Precisa? Obrigado, cara. Você é uma benção, cara. No dia que você fizer isso, eu vou limpar para você. Irmãos, eu sei que não é fácil, que eu estou falando aqui de prática de vida, mas os seus filhos são bênção para você? Então eu quero fazer um pedido: contrarie. Meu pedido é: contrarie as suas ações naturais. É natural para a avestruz abandonar o filho dela. É natural, faz parte da natureza dela. Assim como faz parte da nossa natureza algumas decisões. Agora o que eu estou pedindo: contrarie, irmão, a sua natureza. Talvez na sua natureza diz: não, meu pai não me beijava, então eu não vou beijar meus filhos. Talvez a sua natureza diz: não, porque lá em casa era assim. Eu estou pedindo: contrarie a sua natureza. A natureza da avestruz é ir embora, é sair correndo, é ver os filhos tudo morto. Vamos contrariar a natureza. Contrarie. Eu lembro uma vez que eu fui tomar uma injeção aqui nessa parte aqui. Eu era um menino ainda e eu enrijeci tudo assim. Sabe aquela travada, irmãos? Aquela travada. E a enfermeira falou assim para mim: eu vou quebrar a agulha desse jeito. Sim ou não? A agulha não vai entrar. Por quê? É um processo natural do ser humano se proteger. Eu sei que vai doer, então o que eu faço naturalmente? Não posta isso não, hein, Vitória? Se postar, você vai ser multada. Vai ter multa por vídeo errado que posta. E aí a enfermeira falou: você tem que relaxar, filho. Você tem que contrariar a sua ação natural. Diga comigo assim, ó: quando eu contrario minha reação natural, eu sou abençoado. Quando alguém está morrendo afogado, eu já aprendi que os bombeiros, quando vê alguém morrendo afogado, se a pessoa estiver se debatendo muito, ele fica ali na borda, ele fica olhando, mas ele não pula lá. Né, bombeiro? Porque aquele apavoro natural pode afogar os dois, né? Tem um bombeiro aqui, ó, melhor do que eu para falar. Vou até parar de falar, para não falar bobagem. Mas é porque naturalmente a pessoa está lutando para viver. É uma luta pela vida. Só que aquele esforço dela vai atrapalhar o bombeiro que sabe salvar. Eu já ouvi também história, não sei se é verídico isso, de bombeiro que teve que dar um mata-leão para a pessoa, porque agora ele pode pegar, agora ele pode nadar, agora ele pode salvar. Porque a pessoa naquela cena precisava o quê? Contrariar a ação
natural. É natural o desespero, sim ou não? Mas naquela hora, a vida depende do quê? Contrarie a ação natural. É natural para a gente ficar cansado, é natural para a gente entrar na correria, é natural. Agora, você quer ser um pai abençoado? Contrarie a ação natural. Contrarie, cara. Fica perto, cara. Fica perto, pai. Fica perto. Uma vez eu aprendi uma coisa. Meu filho é a pessoa mais importante que tem para mim. E aí eu li num livro e eu comecei a praticar isso. De que se eu estiver conversando numa roda de amigos, e normalmente o filho começa a falar, né? Um filho fala, e a maioria dos homens fala para o filho: fica quieto, porque o meu amigo aqui está falando. E eu aprendi então que a gente deve ouvir o filho, ouvir a filha, mesmo na roda dos grandes homens e amigos. Ao invés de falar para o seu filho ficar quieto, fale para o seu amigo: espere um pouco, o meu filho chegou. Espere um pouco, amiga, a minha filha está me chamando. Quebre o processo natural, porque no processo natural a gente manda o filho ficar quieto. Processo natural, fica quieto porque o fulano está falando. Fica quieto porque a ciclana está falando. Quem é mais importante, seu amigo ou seu filho? Quem é mais importante? Então fala: espera um pouquinho, tem um filho falando. Espera um pouquinho, tem um filho precisando de ajuda. Espere um pouquinho, espere um pouquinho. Em nome de Cristo Jesus, quero orar com você. Qual a situação natural que você precisa contrariar para que sua casa seja abençoada, seus filhos sejam salvos? Passe o máximo tempo possível com seus filhos. Invista a sua vida neles. Ame seus filhos. Perdoe seus filhos. Motive e inspire os seus filhos. Você nunca vai perder o seu tempo estando com seus filhos. Nossos filhos são a nossa maior prioridade. Em nome de Jesus. Amém? Deixa eu te falar uma coisa, pai. Você já se esforçou muito até aqui. Não jogue fora o seu esforço. Não jogue fora o seu esforço. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar aqui todos os cuidadores diante do Senhor, os pais e as mães. Não é uma palavra apenas para os homens, né? Para aqueles que serão pais, para aqueles que serão mães. Em nome de Jesus, Pai. Não nos deixe cair na tentação de levar a nossa vida apenas de maneira natural. Mas nos ajude, Senhor, a às vezes quebrar o fluxo natural, para que a gente possa então promover, provocar um lugar de bênção. Em nome de Jesus. Nós dependemos do Senhor para isso, Pai. Nós dependemos do Senhor para isso. Se tem algum pai aqui, Senhor, que tem vivido essa realidade de ter um filho distante, talvez perto, mas distante, eu peço, dê forças para esse pai continuar tocando a fazenda. Dê força para esse pai continuar com os seus afazeres, com os seus planos, com os seus projetos, esperando tua misericórdia sobre a vida desses filhos. Eu clamo, Senhor, envolva os filhos que estão distantes com a tua misericórdia. Ore por isso. Senhor, envolva os filhos e filhas que estão distantes com a tua misericórdia. Assim como o filho pródigo. O pai não parou de tocar a fazenda. O pai não saiu da fazenda. O pai continuou ali. Alcança, Senhor, os filhos que estão distantes. E fortalece os pais que estão em casa, para que continuem, em nome de Cristo Jesus. Eu clamo que o Senhor revigore as nossas forças neste dia. Clamo para que o Senhor
prospere os pais aqui, para que nós possamos, Senhor, dar o melhor para os nossos filhos, fazer o melhor pelos nossos filhos. Em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, sim, Pai, dar a melhor educação possível, as melhores condições, que nós possamos acreditar nos sonhos dos nossos filhos e abençoá-los. E eu peço, Senhor, acima de todas as coisas, que seja a prioridade de todos os lares, ter uma vida inteira em torno de Cristo. Que os pais, as mães, os filhos e filhas, que todo o nosso lar, que toda a nossa família tenha uma vida inteira em torno de Cristo Jesus. Em torno de Cristo Jesus. Amém.